5, 4, 3, 2, 1. Olá, olá, meus amores, boa noite! Estamos ao vivo e a cores. Eu no Rio de Janeiro e ele no interior de São Paulo. Olha, esse homem é difícil, viu? Ô, agenda! Eu nunca imaginei que a agenda de um arqueólogo fosse tão complicada. Com vocês, Rodrigo Silva, ele é professor, teólogo, arqueólogo, e os amigos que já os levou, né? Os levaram, ou levaram, em seus programas, em seus podcasts, me disseram: você já levou o Rodrigo Silva? Eu falei: não. Pois leve o Rodrigo. Não pode não ter o Rodrigo na lata com o Antônio. Eu falei: então vamos lá. E já estamos um tempo, né, professor? Exatamente, viu? E eu já que é para falar na lata, nós já combinamos aqui que deixa esse negócio de professor de lado, aqui é o Rodrigo. Não é Nós professor, não é somos pastor, não é Rodrigo. Rodrigo, exatamente. Eu fico muito feliz e já falo de cara aqui que a vida de arqueologia é uma vida em ruínas, mas é uma boa vida, viu? Literalmente em ruínas. Literalmente em ruínas. Ô Rodrigo, para a gente começar a nossa conversa, assim, vamos fazer um resumo breve, né, no que consiste a arqueologia, porque pode ter uma galera aqui falando: gente, mas o que é isso? Que papo é esse? Ou então esse papo vai ser chato. Gente, esse papo não vai ser chato. O que vocês vão ter hoje aqui, como eu falei na minha sinopse, é uma aula. E nós vamos falar de coisas importantíssimas, interessantíssimas, que você vai sair daqui com mais conhecimento, né? E conhecimento é poder. Eu falo isso toda noite aqui para vocês. Rodrigo, resume aí no que consiste a arqueologia. E Bom, já emenda na pergunta, por que você escolheu essa profissão? Porque não é uma profissão usual, né? Vamos dizer assim. Não é. É verdade. É igual ser astronauta, alguma coisa assim que pouquíssimas pessoas são, né? Pelo menos no Brasil. Sim. Outros países têm mais. A arqueologia, Antonella, ela na verdade é um estudo da cultura material deixada pelos nossos ancestrais. O que a gente chama de cultura material? Restos de artefatos, por exemplo. Eu tenho aqui um vaso, tá bom, do período monárquico de Israel. Esse vaso aqui, ele tem pelo menos 3.800 anos. Então, quer dizer, é bem antigo mesmo. O que a gente faz com essa cultura material? No passado remoto da humanidade, se eu pegar desde lá da época do período bronze, 3.000 anos antes de Cristo, nós já temos alguns indícios de reis do passado que pegavam peças e colecionavam numa espécie de museu. Mas essa fase era chamada de colecionismo. O camarada vai lá, rouba uma estátua do outro, igual rouba bandeira, e traz para o palácio dele. Isso perdurou até a entrada do cristianismo na Idade Bizantina, só que o pessoal trocou. Ao invés de colecionar estátuas e espólios de guerra, a colecionar relíquias sagradas da Terra Santa, pedaço da cruz de Cristo, dente de apóstolo, né? O pessoal até brincava que havia tantos ossos de santos na Europa que só na Espanha você podia encontrar 15 dos 12 apóstolos. Ou noutra forma, pedaços da cruz de Cristo para fazer 3 arcas de Noé, porque espalhou a Europa isso aí. Mas isso era tudo uma proto-arqueologia. Agora, a partir do final do século XVIII, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, aí a arqueologia começou a ganhar ares de um saber mais acadêmico. E ela passa por pelo menos 3 fases. O histórico-culturalismo, que é quando o pessoal começou a descobrir não apenas o artefato, mas a cidade. Tá certo? Então, mais importante do que achar um jarro como este é o contexto no qual esse jarro foi usado. O que esse jarro pode me dizer daquele povo, daquela cultura? Depois vem a arqueologia processualista e a pós-processualista, que é a que eu mais uso. Enfim, eu quero, de certa forma, entrar na máquina do tempo e ver como eles viviam no passado. E dar voz aos mortos, não numa sessão mediúnica, não é nada nesse sentido, mas através do que eles deixaram, entender como eles pensavam, como eles viviam, e ao mesmo tempo refletir sobre nossa vida hoje, porque se esse mundo durar mais 2.000 anos, o óculos que você está usando e o relógio que eu estou usando também será peça que alguém encontrará no futuro como fragmento de uma geração que ninguém nem vai saber quem nós somos. Isso até dá um certo lição de humildade. E para terminar a minha resposta, eu digo assim, nem fui eu que escolhi a arqueologia, eu acho que foi a arqueologia que me escolheu, porque a maneira como eu caí nisso foi muito acidental ou providencial, se eu quiser usar uma linguagem mais religiosa,
porque quando eu estava fazendo o primeiro doutorado em teologia, você tinha que fazer uma área de concentração menor. Aí eu fui para Israel apenas para constar no currículo que eu já tive na Terra Santa. Eu nunca esperava, eu só esperava ir lá uma vez só, tá certo? É igual aquele pessoal que voou esses tempos atrás aí num foguete, que viram a Terra lá do alto e voltaram, né? Aquele negócio, nossa, que legal, vamos ano que vem? Não, isso só foi uma vez. Só que quando eu cheguei lá, eu me apaixonei tanto pela coisa que eu vi que dava para fazer um casamento acadêmico entre a teologia, a pesquisa bíblica e os achados arqueológicos. Aí eu me embreiei, fiz outra especialização, outro doutorado e já fui para Israel mais de 30 vezes. Gente, antes da próxima pergunta, eu queria pedir para vocês avisarem os colegas de vocês que o Rodrigo Silva está aqui, tá? Compartilhar, né? Vamos compartilhar, dar like aí nessa aula, tá? Porque a gente, em pouco tempo, vai sair daqui com... Olha, eu fiz aqui algumas perguntas. Isso aqui é um negócio, por isso que ele vai muito em podcast, porque é uma conversa para 3 horas, entendeu? Mas eu fiz um apanhado bom aqui, Rodrigo. Qual é o critério, Rodrigo? Ontem eu vi um filme do Almodóvar com a Penélope Cruz, e ela conheceu um arqueólogo e namorou, fez uma filha com arqueólogo, uma história bem doida, coisa de Almodóvar. E aí ela pediu para o cara, ela queria que o cara escavasse lá onde o bisavô dela tinha sido enterrado e tal. E aí ela chegou no meio de um campo e falou: olha, foi aqui. Então, assim, qual é o critério, né, para iniciar uma escavação? Quem garante que o que vocês estão procurando está nesse determinado local? Excelente pergunta. Vou revelar para o pessoal aqui que, para começo de conversa, um bom número, não vou arriscar um número, não vou arriscar o percentual, mas eu posso dizer que um grande percentual de achados arqueológicos foram acidentais. Acidentais. O Brasil, se eu excluir a história indígena, eu vou dizer que o Brasil é um país de história muito relativa, muito recente, porque nós temos 500 anos de história se eu excluir a história indígena. Então, às vezes, alguém acha uma machadinha, principalmente lá no Amazonas, um pedaço de cerâmica marajoara, não passa muito disso. Mas não você está falando... quem é e nem só nem nada, exatamente. Agora, se eu estou falando de Israel, Egito, Roma, Inglaterra, outros elementos das outras cidades, são lugares que abaixo da terra você tem milênios de cultura ali. Então, muitas vezes, o camarada está fazendo um arado numa fazenda e bate num objeto, por exemplo, a famosa Vênus de Milo, aquela estátua linda, então, né, que tá lá no Louvre, a então, Vênus de Milo... Vai chegar um momento que eu vou falar da minha passagem pela Acrópole, que vamos falar da Vênus de Milo. Isso, ela foi encontrada acidentalmente por um fazendeiro. Ele encontrou, ela já estava sem os braços. Então, isso acontece. Tem achados que são acidentais, muitos são acidentais. Agora, uma outra forma que nós temos é o seguinte: a gente começa com a chamada prospecção de superfície. Você tem uma suspeita que pode ter alguma coisa ali, a gente fica caminhando, procurando o resto de cerâmica, algum indício que mostra que tem algo ali. Aí você começa a cavar uma quadrícula para ver se a terra muda de cor, para ver se houve depósito de material. Aí você começa, e quando encontra alguma coisa, se você descobre, por exemplo, essa aqui é a cidade de Laquis, ou Lachish. Bom, eu tenho uma informação que a tantos quilômetros de Laquis ficava a cidade Y. Então, pelo achado daquela cidade, já tem uma pista de onde eu vou encontrar a outra cidade. Pode acontecer também, ainda na gama dos achados acidentais, quando o governo está fazendo uma obra pública. Isso aconteceu em Israel agora em 2020, final de 2019 para 2020. O governo estava fazendo uma estrada lá e encontraram justamente em Tel Motzah os restos de um templo pagão da época de Salomão. Então, nesse momento, os arqueólogos são chamados e o governo interrompe as obras e fala: vocês têm 15 dias para fotografar, mapear, tirar o que quiser, porque depois nós vamos bater concreto em cima. E chama arqueologia de resgate. É um desespero nessa hora. Só que como aquele templo era muito importante, eles conseguiram, através de lobistas, deputados lá do Partido Likud, fazer com que o governo mudasse a rodovia para virar um viaduto e preservar o sítio arqueológico. Então, há situações assim. Agora, eu digo que a maior parte dos achados arqueológicos são acidentais. Me diga uma coisa,
eu vou deixar essa mais para o final. Tudo que você faz consultoria para a Record, né? Isso é Isso, contratado para a Rede para as Record, novelas exatamente. públicas. Na verdade, é a segunda agora. Eu fiz para o Gênesis e agora nós estamos fazendo para Reis. Aí você acompanha as gravações, porque quando eu produzi Assalto ao Banco Central e a gente contratou um historiador? Eu não lembro exatamente, mas ele era da Polícia Federal, mas eu não lembro exatamente qual era o cargo dele. Mas ele era aquele cara que qualquer fala que o tinha no roteiro, ou que o ator viesse a se dirigir com ele, falava, não, está errado, isso não pode. Isso aí não está mal colocado, isso aí não está crível. É esse o seu papel? Sim, só que eu vou um pouco mais além dele. Eu vou começar primeiro o que eu não sou. Eu não sou o autor da novela, né? Nem responsável pela argumentação, etc. Sim. Isso aí são outras pessoas. Mas você interfere quando está falando alguma bobagem no roteiro. Exatamente, E pelo fato da Record gravar as novelas no Rio, lá na Casa Blanca, e eu estou em São Paulo, então ficaria inviável, tanto pela minha agenda, quanto financeiramente, eu estar em todas as gravações. Então, quando existem algumas gravações assim especiais, que é importante que eu esteja lá, eu estou. Por exemplo, quando em Gênesis gravaram a Torre de Babel, eu criei as frases em ugarítico, criei a frase em sumeriano e tudo, então eu tinha que estar lá para ver a forma como o artista, o ator, a atriz, iriam pronunciar, tá certo? Eu também faço um pouco de palestras, não chega a ser uma oficina, eu dou oficina para os atores, antes de começarem a gravar, quando já receberam assim, o seu papel. Então, primeiro eu conto a história bíblica, o cenário arqueológico, e aí eu tiro várias dúvidas de todo o elenco. Por exemplo, no Egito, eu não posso fazer alguém despedido assim, que eles não despediam desse jeito, né? Oração não era assim. Então, tem uma cena lá do Faraó fazendo uma oração, eu tenho que mostrar como é que era o gesto que ele fazia. Quando os capítulos são escritos, os autores mandam primeiro para mim. E antes de mandar o capítulo para mim, a gente já discute muita coisa. Eu tenho reuniões aqui de meia hora, 40 minutos. Rodrigo, eu quero fazer o personagem assim, pode, não pode? Então, ali eu já tiro várias arestas. Então, depois que a gente já fez toda essa reunião, eles escrevem os capítulos, mandam para mim. Eu leio o capítulo. Se não tem observação, beleza, passa. Aí vai para aprovação em São Paulo. Aí depois vai para lá. Mas o meu trabalho não termina aí, porque esse é o meu trabalho com o autor, ou autora. Depois, além desse trabalho que eu falei da oficina com os atores e atrizes, eu tenho que trabalhar muito de perto também com o pessoal de cenário e de figurino. Sim. Você está entendendo? Porque não pode ter erro. E, às vezes, uma coisa é refeita. Por exemplo, às vezes alguém acaba fazendo uma coisa ali fora. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que isso aqui não tem perigo, problema eu falar. Quando fizeram, por exemplo, a roupa do sumo sacerdote. Já estava pronta. Eu tinha gravado uma cena com a roupa do sumo sacerdote. E quando eu vi a foto, estava errada. Estava errada. Tiveram que desfazer, fazer às pressas uma outra roupa e regravar. Regravar. Foi um prejuízo esse erro. Da feminista ter sido demitida. Exatamente. São detalhes mínimos. Agora, é lógico que duas coisas eu quero deixar claro aqui, Antônia. Acontece, às vezes, de um errinho ou outro passar. Você está entendendo? Isso acontece. Você está entendendo? E o segundo problema é a licença poética, que às vezes tem que ter. A licença poética. Você sabe que se você fizer não é um documentário, é uma novela. A licença poética não é necessariamente uma mentira, é uma forma até de eu segurar o público. Você está entendendo? De eu segurar o público. Por exemplo, se fizer todas as cenas sem colocar um rapaz apaixonando por uma moça ali, não atrai o público. Então, naquela época não tinha isso, era só através do pai e da mãe. Então, a licença poética, ela é bem-vinda, ela tem que ser feita, senão fica uma coisa, eu fico pesando demais a mão no lado histórico e perco no lado didático e de atração. Eu tenho que tornar aquilo histórico, fidedignamente histórico e bíblico, mas ao mesmo tempo com estética. Exatamente. E se você olhar, até o filme A Paixão de Cristo, por exemplo, o filme A Paixão de Cristo foi um filme belíssimo. E o Mel Gibson, eu sou o único que estou ali auxiliando a Record, o Mel Gibson teve um time inteiro de historiadores e teólogos.
E mesmo assim, no filme sai uma coisinha ou outra. Eles colocaram, por exemplo, na cena de Jesus crucificado, Maria vestida de preto. Preto é a cor do luto para mim e para você, que somos ocidentais. Hoje nem tanto mais, mas assim, pela herança. Para eles, Maria dificilmente estaria vestida de preto. Mas o Mel Gibson colocou Maria de preto porque tinha um emblema ali para o pessoal, assim, se condoer com a global, Maria. né? O preto é o luto. É o luto. Então, ele colocou Maria vestida de preto. E tudo bem. É uma licença poética do Mel Gibson. Você foi num desses podcasts, que eu não lembro qual, que você falou que você doa ou doou. Tudo que você ganha da Record, você doa. Foi isso que eu Exatamente. entendi? É isso mesmo, tá certo. E para quem? Tá, é o seguinte, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu sou um pastor da Igreja Adventista. E o que eu falo aqui não é pejorando, falando que a nossa é melhor do que as outras, nada disso. Eu só estou dizendo como é que é o sistema adventista. Os membros da igreja dão 2 tipos de contribuições para a igreja. É o dízimo e a oferta, tá certo? Quando passa a salva ali, nada de ficar implorando, olha, eu vou trazer uma água benta aqui, você vai pagar R$ 500 no copinho d'água, não é nada disso. Só que aquele dízimo não fica na igreja local para o pastor local. Ele é redistribuído para todo o Brasil. E redistribuído de que maneira? Um percentual desse dízimo vai para as missões, um percentual vai para ajudar as escolas para que elas tenham subvenção para dar bolsa de estudo, um percentual vai para a TV Novo Tempo, porque a gente tem uma TV que não tem propaganda, não tem comercial, então ela tem que se manter. E dessa forma, o que sobra de percentual para pagar os pastores... Você apresenta um programa na Novo Tempo, né? Tenho evidências, exatamente, que eu também não recebo um salário extra por isso. Então, o que acontece? Eu assino com a Igreja Adventista um termo chama conflito de interesses. Não é um salário alto, é um salário até relativamente muito baixo, não tem vergonha de falar aqui quanto que é o salário hoje. O salário bruto hoje de um pastor adventista, eu posso falar no seu programa que é na lata, vamos ser na lata mesmo. Maravilha. O salário bruto de um pastor adventista no Brasil, no outro país é outro valor, no Brasil está hoje bruto 5.400 aproximadamente, tá certo? Aí você desconta o INSS, desconta o dízimo, porque os pastores adventistas também devolvem o dízimo, INSS, PIS, COFINS, aquela coisa toda. Então, você sabe que o líquido cai bem mais do que isso. Fora isto, as únicas diferenças serão as seguintes. Os auxílios. Eu recebo um auxílio, por exemplo, para compra de equipamento. O meu computador, que eu preciso dar aula, então a igreja me permite, a cada 4 anos, se eu quiser renovar o computador, eles me ajudam a comprar um computador que é material de trabalho. Livros que eu compro, eu dou a notinha, eu tenho um X que eu posso gastar por ano em livros, que eu sou um professor, tá certo? O plano de saúde da igreja é muito bom. E o aluguel da casa, E o que vai variar, Antônio? Um pastor que é pastor ali em Brasília, no plano piloto, evidentemente vai pagar um aluguel muito mais caro do que um pastor que é pastor lá na cidade de Sobral, no Ceará. Sim. A única diferença é essa, ele vai ter um auxílio de aluguel maior do que o outro. Fora isto, o presidente da Igreja Adventista para toda a América do Sul ganha o mesmo salário que eu, e nós ganhamos o mesmo salário de um pastor que é um pastor de uma igrejinha do interior. Então, aquele pastor que é pastor de uma igrejinha desse tamanhozinho, ele recebe o mesmo salário de um pastor de uma igreja adventista de 2.000 membros. Então, não tem como a pessoa enriquecer. Então, por isso, nós temos este conflito de interesse. Então, a igreja já me paga para eu dedicar 24 horas para a igreja. Por isso que, por exemplo, eu não cobro para dar palestra. Eu vou e dou palestra em igrejas, universidades, eu não cobro para dar palestra, não cobro para ir a programa de televisão. E aí, quando houve a questão da Record, que a Record me procurou, eu falei, olha, eu tenho esse pacto com a igreja, com o NASP, então vocês fazem o acordo com eles, fizeram o contrato com eles, então a Record paga um salário que é o dobro do que eu ganharia na igreja. Não dá para viver só com o que você ganha na Adventista, Rodrigo? Eu vou contar para você uma coisa que me permita dar essa resposta do ponto de vista espiritual. Olha, Antônia, não me falta nada. Que se é tão olhar... caro, mas é tudo tão caro nesse país. Exatamente, gente. Mas é um dinheiro abençoado. O que a igreja me autoriza a ganhar fora disso, assim, como eu tenho livros escritos, o direito autoral é meu. Você está entendendo? O direito autoral dos livros são meus. Eu tenho um canal no YouTube,
não é seu, tudo bem, você pode ganhar, monetizar, você não está roubando, não estou tirando dinheiro da igreja, você está entendendo? Agora, a Record seria um outro emprego, então eles fazem o contrato, eles pagam direitinho, quer deixar isso registrado, a Record paga direitinho, mas eu devolvo lá. E até digo, eu sei que alguém ouvindo isso de fora pode pensar assim, não, mas essa igreja está te explorando. Eu garanto, Antônio, não está. Se você vir o padrão de vida que eu tenho, você até duvida que eu ganho só isso. Sabe, por exemplo, eu já fui 30 vezes a Israel, então é lógico que eu vou guiando grupos, mas eu não tenho salário extra por isso. Eu vou para levar grupo para escavar, grupo de alunos, aí a universidade me ajuda, você está entendendo? E o plano de saúde que a igreja dá é muito bom. Se eu cair doente aqui, a igreja vai cuidar de mim, como já cuidou quando eu fiquei deprimido, na depressão. Então, ela cuida muito bem, mas esse que é a linha interessante da igreja adventista. Um pastor adventista nunca vai conseguir ficar rico, milionário, com o salário da igreja. A menos que ele tenha uma herança, ele já vem de uma família rica, o pai deixou fazenda e tudo, ele herdou. Mas do que ele é da igreja, ele nunca vai ficar rico. Mas, porém, ele vai ter uma estrutura... Aí não é bem isso, né, Rodrigo? A gente está cheio de pastores milionários aí. Não, na igreja adventista não tem como. Tem gente na internet usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. Pelo menos, não estou falando que a minha igreja é perfeita, que não haja defeitos, mas pelo menos nesse ponto não. E é muito, muito amarradinho a coisa, porque tem auditoria interna, externa e tudo mais, dos ganhos, sabe? E, como eu falei, o presidente da igreja, ele não vai andar de helicóptero e eu de fusquinha, você entendeu? Ele vai ter o mesmo salário que eu. O que vai diferenciar é que ele vai ter um auxílio de aluguel maior do que o meu, e um pastor que cuida de uma igreja lá na Barra, lá no Rio, você está no Rio de Janeiro, que você falou, né? Um pastor que trabalha numa igreja aí, no aterro do Flamengo, que tem que visitar membros num raio de 100 quilômetros da casa dele, ele vai ter um auxílio de quilometragem maior do que o meu, que eu estou a 10 minutos da sala de aula. Rodrigo, só isso. Você citou Sobral, no Ceará, eu achei engraçado, coincidência, a minha mãe biológica é de Sobral. É mesmo? A gente nunca cita Sobral, né? Achei super engraçado. Você também disse que estudou filosofia, que quando estudava filosofia, a sua maior dificuldade era na metafísica. Eu queria que você explicasse aqui para a galera. Eu já vi tua live, obviamente que eu sei, né, o significado da metafísica, mas eu queria, e provavelmente você vai dar a mesma resposta, ou muito parecida claro, com o que você deu no podcast, eu não sei se no Flow ou no Vilhena, né? E que eu achei interessantíssimo, e eu anotei essa pergunta para lhe fazer. Por que a sua dificuldade era na metafísica? A metafísica, até a gente falar assim, metafísica, o que está além da física, é a doutrina do ser. As coisas são, mas o que significa ser? Então, eu vou primeiro dar um nozinho na cabeça do povo, para depois desfazer o nó, tá, Antônio? Vamos fazer assim, eu vou primeiro dar um nó. Dizem que uma vez uma mulher sonhou que ela chegou até Deus, e Deus perguntou assim, quem é você? Ela falou assim, eu sou Maria de Lourdes. Aí Deus falou, não perguntei o seu nome, eu perguntei quem é você. Eu sou esposa do prefeito, não perguntei com quem você casou, eu perguntei quem é você. Eu sou filho de fulano e voltando, não perguntei a sua filiação, perguntei quem é você. Quando você vai analisar o que é o ser, a coisa é muito complicada, porque, por exemplo, eu estou olhando para você aqui, Antônio Fontinelli. Quem é você? Você é Antônio Fontinelli? Não, porque esse nome foi um nome que os seus pais escolheram para você podia chamar Eduarda, Maria Eduarda, você podia ter sido adotada por outra família, ao invés de ter Fontinelli, ter outro nome. Fontinelli pode ser o nome de casada, eu não sei. Qualquer coisa que você tenha, que um dia você existiu sem possuir aquilo, não é você. Até o seu corpo hoje não é você, porque as células renovam a cada tempo. O rosto que você tem hoje não é o rosto que você tinha quando tinha 2 anos de idade. Então, quando você vai estudando assim, peraí, o que sobra? O que é o ser? Nós, na verdade, não vemos o ser. Nós vemos aquilo que em metafísica é chamado de os acidentes do ser. Por exemplo, nós não vemos o vermelho, nós vemos coisas avermelhadas, tá certo? Nós não vemos as cores, nós vemos coisas coloridas. Mas é a luz vermelha. É a luz vermelha. Você não vê o vermelho, né? Então, o ser é uma coisa muito profunda. E quando você quer saber o que é o ser e os acidentes, você entra numa outra nó na cabeça, que é qual a origem do ser. As coisas são, mas por que elas são? De onde elas vêm? Por que existe algo ao invés de nada? Aí, quando você vai mergulhando nisso aí, nessa doutrina do ser, vai dando um nó, e aí o nó só foi desfazer na metafísica quando eu falei, peraí,
com todo respeito aos meus amigos ateus, não vou pejorar, há ateus brilhantes, há ateus muito caridosos, há ateus de QI elevadíssimo, certamente mais elevado que o meu. Eu não tenho a menor dificuldade com isso. Uma vez eu dei uma paulada na internet aí, porque eu falei que o céu, que eu acredito, tem espaço para o ateu, muita gente não entendeu isso. Agora, em que pese o meu respeito por eles, se eu tirar Deus do axioma, nada faz sentido. Você está entendendo? Pois é, Rodrigo, eu conheço pessoas ateias que são gente boa demais, bem-sucedidas, mas não acreditam em Deus, não acreditam em nada, não acreditam. E eu fico pensando que se amanhã eu acordar sem acreditar em Deus, ferrou. Uhum. Eu me apego a isso, sabe? É bem doido isso. Exatamente. Eu sei que um ateu pode falar assim, tá, mas vem cá, você acredita em Deus, mas como é esse Deus? Vamos devagar. Primeiro eu tenho que trabalhar com a hipótese que ele existe. Depois eu tenho que trabalhar com a hipótese que ele se revela. Aí eu vou procurar onde é que está a revelação desse Deus. E por último, deixar claro que mesmo que eu me surpreenda, o Neymar de Barros tinha aquele poema sobre o Cristo Negro, né? E ele falava uma vez que surpresa eu terei se chegar no céu e descobrir que Jesus é preto. Tudo bem, dentro da minha ótica, dentro daquilo que eu me convenci, eu estou nesse caminho aqui. Outro talvez está no caminho do catolicismo, do protestantismo, eu sei o seguinte, eu sou fiel àquilo que eu acredito, mas eu não posso jamais deixar que a minha certeza teológica doutrinária seja um muro de separação entre mim e você. Você entendeu? Entre mim e meu semelhante. Tem uma frase, ela é atribuída a Santo Agostinho, mas ela não é bem de Santo Agostinho. Um pensamento muito bonito, que diz assim, Antônia, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Mas em tudo, caridade. Em Tá tudo certo? caridade, né? No essencial, eu acho que não tem como ter a sua opinião e a minha opinião. Tá certo? Aquele errado e acabou. Eu não tenho a minha opinião sobre o racismo. Racismo é errado e acabou. Seria até inócuo você me perguntar assim, Rodrigo, qual a sua opinião sobre o racismo, sobre o nazismo? Não tem opinião, tem condenação. Rodrigo, a frase que eu carrego comigo, que todo mundo que me segue aqui já sabe, falar, não aguento mais ouvir isso, Antônio, eu vou morrer. Eu acho que vai ser a última palavra que eu vou falar em vida, é contra fatos não há argumentos. Exatamente. Se é certo, errado, é errado. Não Exatamente. tem essa é a minha visão, essa é a sua visão, essa é a verdade. Não! Não. Fato não há. E fato não argumenta. Então, no essencial, vamos ter unidade. Naquilo que não é essencial, vamos ter diversidade. De repente, você gosta de música clássica, eu gosto de MPB. Vamos nos respeitar. Você está entendendo? Agora, em tudo, caridade. A gente tem que aprender até, Antônia, a discordar com classe. Olha, eu tenho uma religião que ela já é, assim, um pouco na contramão do mundo. Eu vou te explicar por quê. Na sociedade. Eu não bebo e não fumo. E quantas vezes eu estava estudando na USP, às vezes eu saía com os colegas, vamos tomar um chopp, todo mundo tomando chopp e o Rodrigo bebendo suco de laranja. Mas eu já notei que se eu tomar o suco de laranja de uma maneira não ofensiva, eu não apenas vou ter o carinho e o respeito dos demais, como eles vão defender o meu direito de ser diferente. Não, o Rodrigo não bebe. Por exemplo, eu guardo o sábado. Já houve situações do pessoal, vamos sair de sexta-feira. Não, sexta-feira à noite não, porque o Rodrigo não vai. Vou marcar outro dia, senão o Rodrigo não vai. Olha que legal, você está entendendo? Então, eu acho isso muito bonito. Quando você sabe discordar com classe, isso não significa que os haters, que os enjoados, que os tóxicos não vão aparecer. Tóxico tem para todo lado. Por mais que você seja Jesus, vai aparecer gente querendo te crucificar. Mas, eu digo assim, a vida me dá muito do mesmo. Então, ainda que venham os tóxicos e os haters, eu vou ter 8 pessoas, assim, boas e 2 tóxicas. Agora, quando você é uma pessoa amarga, aí a matemática é o contrário. Vai aparecer 8 tóxicos e 2 bons e você nem vai perceber os 2. Rodrigo, ultimamente eu tenho ouvido muito nas minhas redes, assim, quem é essa mulher? Essa mulher esquisita. Essa mulher estranha. Essa mulher me confunde. Eu não sei, até hoje eu não entendi quem é essa mulher, o que ela quer. Porque tem uma coisa que é o seguinte, eu não sei se tem a ver com radicalismo, com ignorância, ou com a carência de se apegar a algo, né, que não seja Deus. Uhum. Se você
está de um lado, vamos falar de um lado político. Se você está de um lado político, nesse lado político ele contém vários membros, você tem por obrigação, segundo essas pessoas, de concordar com todos os membros. Exatamente. Né? Não é porque eu sou do partido... eu sou... Vamos falar as claras aqui. Não é porque eu sou eleitora do presidente e apoiadora do presidente que eu tenho que concordar com todo o envolto do presidente. Você entende? Na cabeça de algumas pessoas, isso é inadmissível. Como é que é isso? Você está jogando contra, sabe? Mas, Rodrigo, a gente encerra nisso que você acabou de dizer. Em tudo há caridade. Exatamente. Podem falar o que quiser, dizer o que quiser. No final das contas, o que eu faço é caridade. Abrindo o olho de outro, apontando um questionamento que acaba se consolidando na verdade. E aí a gente encerra onde? Contra fatos, não há argumentos. Exatamente. Podem, quem quiser achar estranha, não entender, não concordar. A gente não está aqui para isso, né? Eu não preciso que ninguém concorde comigo ou me aceite. Eu não preciso fazer parte de nenhum grupo para ser aceita. Eu estou sozinha no meu voo solo, mas com a minha obrigação, que é obrigação minha, de mim para comigo mesma, que é, se eu acho que aqui não está legal, eu vou esbravejar. Nem sempre faço isso com elegância, mas faço. Às vezes até consigo fazer com elegância. Você sofre preconceito pela sua profissão? Porque eu não sei direito, mas acho que um dia eu ouvi você falando que sofre preconceito. Olha, em vários níveis, até a própria questão racial. O Brasil, ele tem... Eu vou começar do racismo para depois ir na questão até religiosa e confessional, que é um preconceito também. O Brasil tem o pior tipo de preconceito que existe. Eu vou te explicar por quê. O preconceito que tinha na época do apartheid lá da África do Sul, não estou endossando nem dizendo que é bom, mas era um preconceito às claras. Você está entendendo? Não, você é preto, tem lá, eu sou branco, estou aqui. O Brasil nunca teve na história do Brasil branco para preto, branco para branco, cinema para preto, cinema para branco. Nunca houve isso no Brasil. Só que isso causou a falsa impressão que o Brasil é um país plural, mas não é. Não é. A gente nota pelo próprio fato que alguns, às vezes, assim, gostam muito do Pelé enquanto jogador de futebol, mas ele jamais queria o Pelé para ser genro dele. Exatamente. Igual você gosta de cavalo e o racismo, Antônio, assim como a misoginia, né, o preconceito contra a mulher, quem está na pele que incende. Eu tenho certeza, sem te conhecer profundamente, mas apenas nas redes sociais, que você já deve ter sofrido... Todo dia, praticamente. Preconceito de ser mulher, e ainda teve que aguentar a pachorra de um homem falando assim, tem nada a ver, ele só está brincando, você apela por tudo. Recentemente eu ouvi de um secretário de Cultura que se posicionou na sala dele com a foto do presidente atrás, casado, tem uma filha, né, do segundo casamento, tem um filho do primeiro, e me disse a seguinte frase: você não vale R$1 do quiçá um projeto de lei, por discordância. Isso é uma misoginia. Isso é absurdo. E aí chega um outro e fala assim, não leva para o lado pessoal, não. Ele foi agressivo. Agora, eu não posso, eu até falei isso num programa de TV uma vez, da Rede Cultura, e um dos entrevistados não gostou quando eu falei assim, olha, apesar de ser negro ou preto, como alguns preferem, e ter sofrido racismo, eu não posso deixar que o meu trauma normatize o meu discurso antirracista. Porque se o meu trauma normatizar o meu discurso antirracista, eu não estarei buscando justiça social, eu estarei buscando vingança. E nem estarei tendo essa live. Aí a resposta de um assim, você está andando muito com brancos. Eu falei, então não posso andar com brancos? Sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque eu posso fazer acordo... Esses dias eu vi uma atriz, não vou pedir licença para não citar o nome dela, uma atriz falou assim, alguém me prova que eu estou errada. Não existe racismo ao revés porque o branco nunca foi discriminado, só o preto.
Mostre-me uma situação que os brancos foram maciçamente discriminados e eu mudaria a minha opinião. Quando eu vi aquele rios dessa atriz famosa, eu pensei assim, tá, se os brancos nunca foram discriminados, porque ela abominou essa ideia, isso não é uma verdade histórica, o que eu faço com 6 milhões de judeus que foram mortos? E os 6 milhões de judeus que foram mortos eram brancos, mais brancos do que você entendeu? E foram vítimas de segregação. Então, a segregação não é um privilégio dos pretos. O judeu até hoje é muito discriminado, tá certo? Eu sei o que Israel enfrenta com os vizinhos ali, os árabes. Tem gente que nega o Holocausto até hoje. Os judeus são brancos, loiros. Sim. Você está entendendo? Os índios não são negros e foram discriminados. A mulher é discriminada. Então, o perigo de eu pegar o meu trauma, a minha dor, e dar o assento ao discurso com essa dor, é que agora a única pauta que interessa é o preconceito contra o preto como Rodrigo. Não, isso aí que você passou do secretário que te atacou, não, isso não é importante, não, você não é preta, você é branca, você está entendendo? Eu não posso setorizar a justiça social, senão eu vou cometer uma injustiça social. E eu falo de um outro preconceito que eu sofri, tão grande ou pior do que ser negro, ser religioso conservador. Sim. Você entendeu? Eu ouvi uma vez uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, numa live com um ateu, repito para todo mundo que está ouvindo a gente, não são todos ateus. Eu tenho ateus muito queridos. Quando eu passei um período muito de sofrimento da minha vida, um ateu, o professor da Unicamp, mandou uma mensagem para mim assim, Rodrigo, eu não creio em Deus, mas você crê de maneira tão bonita, se agarra ao seu Deus, ele vai te ajudar agora. Olha, eu respeito um ateu, você está entendendo? Eu vou falar que esse camarada... Mas tem aqueles também azedos, como tem religioso azedo, e a menina assim, não, esse Rodrigo não perde tempo, esse camarada é um religioso, se dependesse de mim, esse pessoal não estava na academia, sabe? Por quê? Quer dizer, eu só posso ser um acadêmico legítimo se eu não acreditar em Deus e se eu acreditar na Bíblia. Eu não posso acreditar em Deus na Bíblia e ser um acadêmico legítimo, tá certo? Eu fiz 2 doutorados, um pós-doutorado, 2 faculdades, não falo isso para me exibir, mas para muitos eu não tenho QI, eu sou uma farsa, porque eu sou um... Sabe, isso é um tipo de preconceito. Tem muitos jovens religiosos que sofrem preconceito na faculdade, sabe, só porque o perfil particular dele tem um versículo da Bíblia. Eu tenho um amigo, Nicolas Ferreira, que é vereador em Minas Gerais. Sim, conheço. Não conheço pessoalmente, mas eu sei o que você está falando. Ele corta um dobrado para não falar coisa pior aqui. Vamos falar de Vênus de Milo, que você já tinha falado lá atrás. Eu fui na Acrópole, meu marido me levou na Grécia, porque eu adorava na faculdade da cidade, quando eu estudei artes cênicas, e a minha matéria predileta era mitologia grega. Quando chegava a hora da mitologia grega, era Maria Isabel de Miranda, o nome da atriz, que até já faleceu. Era minha professora de mitologia grega. 98% da turma odiava a mitologia grega. E você? Eu amava. Agora tenho problema sério de memória e piorei depois do Covid, então eu esqueço o nome dos deuses e tudo. Mas eu lembro que quando eu fui na Acrópole, e assim, se você me perguntou hoje qual foi a viagem mais maravilhosa que você fez na vida, foi para a Grécia. E eu fiquei morrendo de medo de ir e me decepcionar, tipo, não gostar, ou enfim. Eu lembro que quando a gente chegou em Atenas, a gente jantou num restaurante que ficava de frente para a Acrópole. Quando as luzes da Acrópole acendeu, eu senti... Aquela emoção, é lindo mesmo. Nossa, eu senti um negócio, eu falei, meu Deus do céu, eu não dormi esperando chegar o dia seguinte, porque a gente ia passar o dia na Acrópole só depois que a gente ia para as ilhas. Rodrigo, quando eu entrei naquela Acrópole, mas foi uma energia tão boa, uma sensação, aquele teatro lá. Sabe a coisa doida de você achar que você já pertenceu àquilo? Eu não sei se aconteceu, mas foi muito doido. Então, eu saía correr, quando contei isso no Jô Soares, foi uma algazarra que eu disse para ele que eu parecia pinto no lixo, a expressão. Essa expressão é mineira, viu? Eu fazia... Mas lá no sertão do Piauí falava essa expressão. Eu saía correndo e eu falava, meu Deus, o templo de Afrodite. Aí eu saía correndo, meu Deus, o templo de Zeus. E o Marcos falava, doida, calma, a gente vai passar o dia aqui, se acalma, vai devagar. E eu queria ir em todos e tal. E aí, assim, você falando de Vênus de Milo, que a gente tem aquela coisa, não dá para agradar gregos e troianos. Vênus vem da coisa dos romanos, né? Exatamente, é Afrodite. Na verdade, na mitologia grega, ela é Afrodite, que é a deusa do amor, da beleza, da sexualidade e tal.
Que transição é essa? Que confusão é essa na cabeça da gente? Ela é Vênus ou ela é Afrodite? Porque é aí que vem a coisa de não dar para agradar gregos e troianos. Eu prefiro os gregos. Eu respondo isso fácil para você. Só explicando o pessoal, quando a gente fala Vênus de Milo, é porque aquela Vênus foi encontrada na cidade de Milo, na Itália. Por isso que ela tem o nome de Vênus de Milo, quando eu contei que ela foi encontrada na fazenda, né? Agora, a Vênus mesmo é o seguinte: os gregos dominaram muito o mundo. E eu vou dizer uma frase de Burton, que é um historiador da arte, que ele diz o seguinte: nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Os gregos, eles tinham uma mitologia tão forte, eu acho que em um minuto eu resumo isso aqui para você, tão forte que ela encantava as pessoas. Quando os Rhapsódos, que eram aqueles poetas, iam de lugar em lugar, só que tinha um ponto perigoso na mitologia. Essa mitologia mantinha o povo assim acomodado, anestesiado e muito preso ao mito, no mau sentido da palavra, e aos deuses do Olimpo. Então, a partir do sexto século a.C., inaugurando uma linha de pensadores com Tales de Mileto, você tem o início da filosofia grega. E os primeiros filósofos, vem Tales de Mileto, depois vem Anaximandro, Anaximenes, Górgias, aí depois você tem Pitágoras, aí você tem Sócrates, antes de Sócrates tem os sofistas, depois você tem Sócrates, Platão e Aristóteles. Estes filósofos surgiram para livrar a Grécia do mito e trazê-la para a razão. Eles tentaram, mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque quando Alexandre o Grande nasceu, o pai dele, olha interessante como é que o trauma psicológico de alguém pode mudar a história mundial. O pai de Alexandre Filipe não valia nada, batia na mãe dele, batia nele e tudo mais, e ele ficava muito apegado à mãe, o Alexandre. Mas o pai, para tirá-lo da mãe, colocou para ser orientado por Aristóteles. Quando Alexandre cresceu, ele tinha um ímpeto de conquista muito grande. Ele saiu da Macedônia e foi conquistando o território, inclusive aqui embaixo o Egito, a terra Israel e tudo mais, até chegar à Índia, onde ele morre e volta para a Babilônia. Então ele levou no bojo dele duas coisas pelo mundo. Duas coisas. A mitologia grega que ele ouvia da mãe, que a mãe dizia que ele era irmão de Hércules e filho de Zeus. Tanto é que numa guerra contra os persas, ele ficou irado porque alguém passou uma lâmina e cortou o braço dele, ele viu que saía sangue, não licor. Ali descobriu que a mãe tinha mentido para ele. Então ele levava a mitologia grega e a filosofia que ele aprendeu com Aristóteles. Resultado: depois do tempo de Alexandre o Grande, quando os romanos dominam o mundo, eles dominaram o mundo militarmente, mas a cultura que prevalecia era da Grécia. Tanto é que Cícero, um dos grandes advogados e oradores romanos, Cícero dizia o seguinte: eu me esforço para escrever em grego, porque se eu escrever em latim, os que me interessam não vão ler os meus escritos. Então, Roma plagiou muita coisa da Grécia. Ela pegou toda essa mitologia grega e recontou usando o latim na esperança de manter o povo subjugado, assim como era antes dos filósofos gregos. E Roma, então, começou o panis et circenses, o pão e circo. Aí ela pegou todos aqueles personagens gregos, fez com que caíssem na boca do povo e traduziu para o latim. Então, por exemplo, os gregos tinham a história da Odisseia, de Homero, né? Homero escreveu Odisseia, que é a história de Odisseus. Aí os romanos vão e escrevem a Eneida, porque a Odisseia era justamente a história das conquistas gregas. Aí os romanos, o Virgílio escreve a Eneida de Virgílio, tá certo? A Eneida. Aí você tem, eles pegam as histórias gregas e traduzem. O Odisseus vira Ulisses, Zeus vira Júpiter, Deméter, que era a deusa da agricultura, vira Ceres, por isso que a gente fala cereal, que vem de Ceres, do latim. A Afrodite vira Vênus, o Eros vira Cupido, Poseidon vira Netuno, e assim Roma acabou perpetuando as mitologias gregas. É por esta razão, por sermos filhos da Grécia, através de Roma, que hoje nós sabemos muito mais, mesmo as suas colegas odiando,
mas mesmo assim as pessoas reconhecem muito mais Hércules do que Gilgamesh, que era da mitologia sumeriana. Se eu falar que Hércules, 90% de quem está nos ouvindo vai falar. Agora, se eu falar Gilgamesh, Atrahasis, talvez uns 10 ou 15% vão saber de que eu estou falando. Exatamente. Agora, você tem essa sensação que se você concorda comigo, ou se é só uma impressão. Eu não gostei dos romanos, eu achei eles grosseiros, apesar de ter uma diferença gigante entre o romano, né, de Roma, e o pessoal de Milão, por exemplo. E o pessoal da Costa Amalfitana, né? São italianos completamente diferentes. O que difere, porque por que romano é grosseiro, é pesado, e o envolto, né, são completamente diferentes, alegres, engraçados e receptivos. Mas a Grécia é de cabo a rabo gente boa. É verdade. Eu tive essa sensação. A explicação que alguns dão é que o romano é o italiano que é descendente dos romanos. E o resto do país é o italiano que é descendente dos bárbaros. Entendi. Das tribos bárbaros que em 476 d.C. dominou ali. E essa é a razão. E os gregos realmente eles são muito alegres, festeiros. Eu não sei se aconteceu isso com você. Eles não sabem falar uma palavra de inglês, mas eles ficam falando em grego como se você estivesse entendendo tudo. Não, é maravilhoso. É maravilhoso. Eles ficam falando e eles conversam. Para quem fala o inglês do Joel Santana, é incrível. Outro dia bati altos papos com um taxista que eu falei, o Marcos não queria me acompanhar em algum lugar, não lembro. Eu falei, eu vou sozinho. Você não vai, você é doido. Então, eles falam good morning, good afternoon. Então, não tem como você não entender o inglês deles. Exatamente. Né? No grego que eles falam também, enfim. Daqui a pouco... Calimeira e tudo mais. Língua. Agora, eu queria só puxar uma coisinha, já que você falou da Acrópole, que eu não sei se você percebeu um lugar, mas agora eu vou, já que você me permite, eu trabalho com Bíblia, eu vou te dar uma ponte. Se você não soube, não prestou atenção nesse lugar, ou não te falaram dele, quando você voltar a Atenas, você vai lembrar. Tem a Acrópole ali em cima, que é ali que a Atenas começou, né? Onde você tem o Paternon, que é justamente o santuário das virgens, aquela coisa toda e tal. Quando você desce a Acrópole, aqui no pé da Acrópole tem o Monte de Marte, o deus da guerra. Tá bom? O Ares, o Monte de Marte. E nesse Monte de Marte é só uma pedrinha que fica aqui. Tem um Monte de Marte. Nesse Monte de Marte, as pessoas no templo da Grécia faziam os grandes discursos ali, olhando para a Acrópole lá em cima, que era um santuário maravilhoso, porque o que você viu já foi destruído não apenas por ação do tempo, mas, por exemplo, na época da guerra grega, no século XX, final do século XIX, século XX, quando eles estavam guerreando contra os turcos encheram a Acrópole de pólvora. Fizeram ali um paiol, né? Quando você armazena... Os templos todos quebrados, uns mármores... Exatamente, eles colocaram pólvora ali dentro, eles armazenaram. E durante um momento em que teve uma faísca, essa pólvora explodiu e o teto foi todo embora. Ela estava muito mais preservada antes da guerra da Grécia contra os turcos, sabe? Então tem essa tristeza ali. Agora imagina no primeiro século, que lindo que deveria ser aquilo ali com aquele mármore todo branquinho. E aqui embaixo, no pé da Acrópole, embaixo já você tem essa montanha do Areópago, chamada Areópago, que é a colina de Marte, onde as pessoas faziam o seu discurso. Ali, naquele lugar, chama Colina de Marte, ou Areópago. As pessoas visitam ali e nem se dão conta de uma coisa muito importante da Bíblia que aconteceu ali. São Paulo, o grande apóstolo Paulo, foi a Atenas. E olha que interessante, isso está relatado no livro de Atos dos Apóstolos. E Paulo, quando estava em Atenas, como judeu, que tinha a religião dele, que não adorava ídolos, Paulo ficou irritado com um monte de imagem de deuses que havia em Atenas. Tanto é que um autor romano, eu vou lembrar o nome dele aqui, Juvenal, ele era um autor de sátira, ele dizia o seguinte: havia tantas estátuas de deuses em Atenas que era mais fácil encontrar uma divindade do que um cidadão. Porque realmente havia mais de 30 mil estátuas públicas. Então tinha vários altares ali, aos mais diferentes tipos de deuses que você pode imaginar. Paulo ficou incomodado com aquilo. Ele não concordava com aquilo. Mas olha, como eu falei, o jeito de discordar com classe. Paulo começou a falar do que ele acreditava, de Jesus e tudo mais. E Paulo, como era um homem culto, filósofo, o pessoal o pegou e o levou para essa pedra
que está embaixo ali, chamado Areópago. E quando Paulo levantou para fazer o discurso dele, Paulo falou o seguinte: olha, gente, deixa eu falar com vocês. Ele citou os poetas gregos. O Deus verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele certamente apontou para a Acrópole. Um templo é muito pequeno para caber Deus. Você sabe, um dos seus poetas escreveu, aí Paulo cita Arato, que é um poeta grego, porque nele vivemos, morremos e temos a nossa identidade. Eu passando aqui pelos vossos objetos de culto, eu vi que vocês são muito religiosos. Mas eu notei que tem um altar que está vazio, sem nada escrito. E nele está escrito ao Deus desconhecido. Parênteses. Esse altar ao Deus desconhecido foi erguido ali em Atenas, 500 anos antes de Paulo, por Epimênides. Epimênides teve uma praga em Atenas, e Epimênides falou: vocês querem aplacar a praga? Façam um culto ao Deus verdadeiro. E eles falaram: mas qual deles que é o Deus verdadeiro? Epimênides: solte no Areópago várias ovelhas e elas vão mostrar onde é que o Deus verdadeiro deve ser adorado. E as ovelhas passaram pelo altar A, B, C e nunca pararam. Chegou num lugar que não tinha altar nenhum, as ovelhas deitaram. Aí perguntaram a Epimênides: elas pararam aqui onde não tem altar nenhum, Epimênides, então faça um altar. Tá bom, e como é que vai ser a estátua do Deus verdadeiro? Ele não é adorado através de estátua. Tá, e qual o nome dele a gente põe no altar? Coloquem assim: Agnostoteos, o Deus desconhecido. Eles escreveram isso. 500 anos depois, Paulo chega nesse mesmo lugar que você viu, que fica ali na base da Acrópole, e falou: tá vendo aquele altar ao Deus desconhecido? Pois esse que vocês adoram, sem conhecer, foi precisamente aquele que eu vim anunciar. Então, quando você voltar a Atenas, ou se alguém que estiver assistindo a gente tiver uma oportunidade de visitar a Grécia, ou se você olhar o seu álbum de fotografias, as fotos manda pra gente. Veja aí o Areópago e lembra dessa história do apóstolo Paulo que está narrada no livro de Atos, no Novo Testamento da Bíblia. Me arrepio toda, Rodrigo. Duas tristezas. Uma delas, a primeira delas é que lá eu queria ter descido para a arena, né? Para o teatro, mas não. Aquele teatro de Herodes, que não é o Herodes da Bíblia. Sim. É o rei Herodes grego. Sim, mas não dá, não tem como descer. Não tem como você. Por trás tem, se você der a volta lá, mas ele não fica sempre aberto. Ou então nesse dia não estava aberto. Eu me lembro que eu fiquei muito triste, que eu queria ter sentado naquela arquibancada, eu queria ter tirado uma foto naquela arena. E a segunda tristeza no meio disso tudo é que eu não tenho uma foto para mostrar, porque quando meu marido morreu, trancaram as portas da casa que a gente morava enquanto eu estava na rua. E as fotos dessa viagem estavam num computador. E até hoje eu não tive acesso a isso, mas está tudo na minha cabeça. O que importa é que está tudo na minha cabeça. Disso aqui eles não podem apagar. Não podem. Um dia eu vou voltar lá, infelizmente eu não vou voltar com quem eu fui, sinto vontade de chorar. Não vou voltar com quem me levou a primeira vez, mas vou voltar e está na minha cabeça isso. Então, duas tristezas no meio dessa nossa conversa aqui que surgiu. Permita-me um parênteses bem rápido aqui, Antônio. É justamente pela fé que eu tenho em Deus que eu falo, eu a coloco não goela abaixo das pessoas, porque Deus não precisa de advogado, Deus precisa de testemunha. Tem muito crente querendo ser advogado de Deus, sabe? Sim. Eu acho que Deus não precisa de advogado. E se ele precisasse, ele teria nomes melhores do que o do Rodrigo. Mas, pensando em testemunho de Deus, eu digo assim, tem uma promessa na Bíblia que fala o seguinte: vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar aí não significa que não vai ter praia, não. A divisão dos povos. Vi também a cidade santa, e ali não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque todas as coisas passaram. E uma das promessas bíblicas é justamente a ressurreição daqueles que morreram em Cristo e que a vida arrancou da gente de maneira, às vezes, tão violenta, seja por um assassinato, por uma doença, por um acidente automobilístico, não importa. Então, sem querer entrar na sua intimidade, não é essa a minha intenção, mas creia em Jesus, que é a única chance que você tem de poder ter as suas lágrimas definitivamente secadas na eternidade e a oportunidade de rever não somente o seu esposo, mas todos os seus entes queridos que a morte arrancou de você. Sim, a vida já me deu umas rasteiras doídas, mas faz parte da história, vim para isso, né? A gente vem, né? Com um traçado aí. Rodrigo, é isso. Vamos aproveitar então, até que essa pergunta ela cabe agora. Existe vida após a morte? Essa é uma eterna discussão, né? Há religiões que
sim, outras que dizem que não. Na verdade, dentro do mundo das religiões, existem as seguintes opções, eu vou dizer qual delas que eu adoto, tá bom? Sim, As religiões espiritualistas, espíritas, acreditam na reencarnação. sim, Reencarnação. Que a pessoa morre e ela reencarna. Alguns ramos, por exemplo, de religiões hindus, chegam a dizer que você pode reencarnar até como uma formiga, como uma minhoca, como qualquer coisa, todo ser vivo. Por isso que eles são veganos. Eles não podem comer nenhum ser vivo, porque pode, né? Tem essa visão da reencarnação. Aqui no Brasil é mais conhecido como a linha do kardecismo, da Umbanda, etc., que a pessoa reencarna. A segunda maneira que alguns têm é a crença na ressurreição da carne. Aí a crença da ressurreição da carne tem dois segmentos. Um segmento mais comum no Brasil, da Igreja Católica e da maior parte das igrejas evangélicas, acreditam, por exemplo, que a pessoa morreu e a alma dela já está na glória com Deus. Aí tem a missa do sétimo dia, acender vela para as almas, que a alma já está lá. Então ele acentua a imortalidade da alma. eu não sei, Um porque outro tem tanta gente ruim aqui, Rodrigo, que eu não sei se vai direto para o lado de. exatamente. Um outro segmento, que é o que eu adoto, acredito o seguinte, que quando as pessoas morrem, sendo elas, na verdade ninguém é bom ou mal, né? Essa é uma dicotomia muito ruim, porque eu tenho meus defeitos, você tem os seus, eu tenho minhas virtudes, mas vamos dizer o seguinte, todo mundo é pecador, mas algumas pessoas conseguem ser impiedosas, e Deus não tem tolerância. Você está entendendo a diferença? Sim, eu É, falando de caráter, né? O caráter. exatamente, exatamente. Defeito o Rodrigo tem, a Antônia tem. Vai ter um dia, se a gente tiver uma amizade, que eu vou ter que te pedir perdão porque eu pisei na bola com você, você vai pedir perdão porque pisou na bola comigo. Mas Sim, tem pessoas que são mau caráter, você está sim, entendendo? Eles sim. são ímpios. Então, esses vão amargar o juízo de Deus. Então, o que acontece? Na visão que eu adoto, todos os que morreram, todos, estão num estágio agora de inconsciência. Eles estão dormindo no pó da terra até o juízo final que acontecerá na volta de Jesus. Nesse juízo final, o que vai acontecer? De acordo com o livro de Daniel, alguns ressuscitarão para a glória, outros para a vergonha e o horror eterno. Aqueles que morreram com a vida em dia com Deus, eles ressuscitarão para receber um corpo de glória, é a ressurreição da carne, que diz o credo da Igreja Católica, e vão subir para encontrar com Cristo nos ares. Depois do período chamado milênio, aqueles outros ímpios vão ressuscitar para receber a condenação. A condenação. Então, nessa visão que, pelo menos na minha interpretação, assim que eu entendo na Bíblia, Jesus comparou várias vezes a morte com um sono. Não é uma aniquilação da alma, é uma dormição. Por exemplo, é curioso que a palavra cemitério, quem deu o nome de cemitério para o lugar dos mortos foram os cristãos primitivos que estavam sendo perseguidos por Roma. A palavra cemitério vem do grego coemiterion, ou coemiterium em latim, cemiterium ou coemitério em grego, significa dormitório. Então, os cristãos não aceitaram, os primitivos, chamar o lugar dos mortos de necrópolis, porque eles não reconheciam como a cidade dos mortos, tá certo? Eles reconheceram como um dormitório. E assim que eu entendo. Então, por exemplo, hoje eu, Rodrigo, não faria uma oração por um parente meu que morreu, tá certo? Eu não faria uma oração, porque ele não pode ver nada, ele está dormindo no pó da terra. Quando Cristo voltar, essa pessoa vai ressuscitar. Então, por exemplo, uma mãe que morreu antes da filha, ela não vai estar lá no céu vendo a filha sofrendo aqui na terra, ela vai estar numa inconsciência até a volta de Jesus. Mas eu tenho que ser honesto aqui em dizer que essa é a maneira como eu e o segmento que eu creio, que eu pertenço, acreditam. Mas há outros cristãos que pensam que não, que a pessoa morre, a alma vai direto para o céu. Há outros que pensam em estágios de amadurecimento, há os espíritas que pensam na reencarnação. Há um grupo ainda muito pequeno, mas existe, que acredita na transmigração de almas, uma coisa que vem desde Pitágoras. Não é bem a reencarnação, é uma alma sai de um corpo e migra para o outro. Existem algumas religiões de matriz africana, na África mesmo, que ainda acreditam nisso, sabe? De zumbis, por exemplo, esse tipo de coisa assim. Eu escuto muito dizer que assim, a pessoa escolheu vir no seu ventre. Então, que às vezes, outro dia estava numa discussão assim, por que que as pessoas que são paralíticas são felizes? Por que que os cegos são felizes? As pessoas que têm uma deficiência braba, né?
são pessoas felizes, mais do que quem trabalha, quem tem dinheiro, quem se diverte, quem é uma pessoa normal, né? E aí eu escutei, mas é porque essa pessoa, ela escolheu vir assim. Então, por isso, logo ela não sofre. Ela sabia que ela ia passar por isso. São resgates e tal. A gente escuta de tudo, né? Eu realmente não Uhum. tenho uma opinião formada a respeito disso, não. O que para você não está na mesa de discussão? Ah, boa pergunta. O que não está na mesa de discussão? A existência de Deus e o amor tremendo que eu tenho por ele. Não se discute. Não se discute. É uma certeza que já calou fundo na alma, você entendeu? Você tem filhos? Tem um de 26, um de 5 e uma neta de 5. Exatamente. Permita-me dar isso como exemplo. O sentimento que você tem pelos seus filhos não está na mesa de discussão. Você pode discutir tudo, você pode discutir até política, você pode até mudar seus conceitos políticos, você pode mudar até a sua ideia sobre a imortalidade da alma e tudo, mas já tem uma certeza tão grande que se alguém falar assim, discordo de você, ó, pode discordar, mas não vai mudar nada. Eu Não amo vai os meus mudar filhos. nada. E eu falo, Então, quer assim, bater, me bate, quer mexer comigo, mexe, mas não mexe com os meus filhos nem com a minha neta. exatamente. Então, eu não tenho filhos, mas eu dei esse exemplo aqui até para fazer uma paralela. O amor que eu tenho por Deus, é lógico, eu tenho um amor pela minha esposa também, tudo mais, mas eu estou falando do ponto de vista metafísico, de Sim, crenças, né? sim, sim. Eu creio tanto na existência dele e tenho um amor tão grande por ele que isso não está mais na mesa de discussão. Que maravilha. Evolução humana. O ser humano não evoluiu internamente ou evoluiu só É, na fotinho lá do macaquinho que vai. exatamente. Tem uns até que brincam, né? Que colocam aquela série ali desde o Pithecanthropus erectus, o Australopithecus, o Homo sapiens. Aí o último falou assim: deu errado, moçada, vamos voltar, né? É. Vamos voltar. Eu não acredito nessa ideia de evolução linear, sabe? Assim, que o homem vai ascendendo, ascendendo. Mesmo os evolucionistas cientistas já descartaram um pouco desse evolucionismo social, porque ele gera crenças absurdas, como o próprio arianismo de Hitler se baseava nisso. Há uma evolução constante da sociedade e algumas evoluem mais que a outra, por isso que eles buscavam a raça ariana, que nem raça era, tá certo? Eu não creio nisso. Eu creio que, assim, há pessoas que às vezes elas amadurecem. Eu prefiro a palavra amadurecimento à palavra evolução. Por quê? Porque há coisas, por exemplo, que hoje estão muito melhores do que antigamente. Mas há coisas que antigamente estavam muito melhor do que hoje. Você está entendendo? Então, por exemplo, tem algumas questões da mulher que eu falo que você tem que dar graças a Deus que nasceu no século XX. Porque tem muitas liberdades que você pode ter hoje que talvez a sua bisavó não teria. Sim. Mas, por outro lado, eu não posso chamar isso de uma evolução ascendente, porque há coisas da minha cultura e da sua tão absurdas que dá vontade de voltar para o tempo da sua bisavó. Nossa, hoje eu recebi um negócio, Rodrigo, de uma feminista fazendo uma apologia à zoofilia, né? Sexo com animal, é zoofilia? Mas isso tem na Alemanha. Teve alguém que levou na Alemanha lá uma lei proibindo, ó, só de ter a lei proibir, se eu colocar uma lei no Brasil, proibido defecar em praça pública, o pessoal defeca. Uma lei proibindo a zoofilia, não por problema moral, mas é porque ela podia trazer maus tratos dos animais, não por problema moral. Se for problema moral, tudo bem. Então, quer dizer, que absurdo. Então, sabe, a gente vive num mundo patético. Esses dias eu vi uma reportagem aí que alguém gravou. Hoje, com a internet, é difícil segurar algumas coisas, que sempre tem alguém gravando, filmando. Um professor de uma escola pública do Nordeste do Brasil, ensinando para os alunos questão de armamento e desarmamento, e o aluno, adolescente, perguntou: professor, mas vem cá, o senhor não acha que é meio errado? Não estou aqui colocando a minha opinião sobre isso, só estou dando um exemplo. O senhor não acha, professor, que é errado desarmar a população de bem e deixar o bandido armado? Aí o professor falou assim: em primeiro lugar, o que é população de bem? Aí o aluno falou: professor, para mim o cidadão de bem é o pai de família, que trabalha, que paga impostos, mas o ladrão também é um trabalhador. Roubar é o trabalho dele. Roubar é o trabalho dele. Um professor. Exatamente, você está entendendo? Ou um pseudo-professor, porque eu sou professor e, desculpa, eu não, acho isso um absurdo. Então, eu acho que o mundo está meio bagunçado, o mundo virou o samba do crioulo doido, composto de trás para frente,
sabe? Agora, Rodrigo, de onde surgiu tanta loucura? Ela já existia e a internet está mostrando? Eu penso que sim. Eu penso que as pessoas não enlouqueceram de ontem para cá. Não, Eu não, acho não, que não. essa desordem sempre houve, mas ela ficava oculta porque não tínhamos a tal da internet para mostrar. Uhum. Tem um provérbio que hoje ele está desatualizado, que a gente não revela fotografia mais. Hoje está tudo no celular. Mas na época que o pessoal revelava aqueles filmes, alguém falava o seguinte: é no escuro que o negativo revela. O trocadilho é, para os que estão mais novos, que não alcançaram esse tempo do negativo, o negativo era aquela fita, você tirava a máquina, né? Aí levava lá na Kodak, no coisa e tudo, aí E ficava eles, os né, na câmera fotógrafos escura. trabalhavam no quarto escuro, né? Mergulhando Exatamente. Aí alguém falava assim, lá. é no escuro que o negativo revela. Então, hoje o mouse, ele trouxe uma capa de proteção para os covardes, que é muita gente que na sua cara não tem coragem de falar nada, mas com o mouse, um pseudônimo, ele te xinga de vaca, de sem vergonha, de vagabundo, do que você quiser. Você está entendendo? Ele está ali por trás, mas no tete a tete, ele não aguenta 2 minutos de um debate. Você está entendendo? Então, nessa questão, até para voltar à sua pergunta sobre a evolução, o que eu estou notando? Eu estou percebendo o seguinte, e aqui, para mim, veio o divisor d'águas. Um autor, Antônio, que eu recomendo você, todo mundo ler, chama-se Viktor Frankl. Viktor Frankl. Viktor Frankl era o camarada que tinha tudo para ser um revoltado. Ele foi sobrevivente de 3 campos de concentração. Ele passou por Auschwitz, ele passou por Dachau, e se eu não me engano, só Auschwitz e Dachau. 2 vezes em Auschwitz, 1 vez em Dachau. Ele viu sendo morta na frente dele a mãe dele, a esposa dele, com quem ele estava casado há uns 4 meses, tá certo? E a irmã dele, que na verdade a irmã sobreviveu, mas ele pensou que eles tinham matado também os nazistas. E ele foi para lá com o pai dele. Ele viu toda a humilhação que você pode imaginar. E Viktor Frankl tinha sido discípulo de Freud. E uma das coisas que o Freud ensina de maneira muito clara, baseada nessa ideia de evolução, é o seguinte: o Freud dizia que nós só somos iguais porque nós temos muita abundância de coisas. Por exemplo, se algum dia você me chamar para jantar, vamos a gente ali jantar, minha esposa, eu, você, todo mundo, você não vai avançar no meu prato e eu não vou avançar no seu, porque tem comida para todo mundo, tá certo? Agora, segundo Freud, tire a comida, a segurança, os meios que alimentam o ser humano como tal, só 2 coisas vão sobrar em nós dois: o Eros e o Thanatos. Eros, a necessidade de afeto, segundo Freud, e o Thanatos, a necessidade de sobrevivência. Aí Freud falou, se você tirar esses detalhes, as convenções sociais caem, e a rainha da Inglaterra vai virar um bicho brigando com você pela comida, como qualquer pessoa ali da periferia, sem teto. Tudo no mesmo nível. Só que o Viktor Frankl, e aqui eu vou ilustrar a resposta que eu posso dar para você, o Viktor Frankl falou assim, o que Freud idealizou, teorizou, sentado nas poltronas de veludo de Viena, eu vi na prática. Porque no campo de concentração, nós judeus perdemos tudo. Nós perdemos o afeto, perdemos tudo, o respeito. Chegava um ponto que um judeu já nem ligava mais para ver o outro morrendo, porque você estava tão acostumado a estar andando e um cara fazendo tiro-alvo e atirando, já cai morto, você já nem... Aí o Viktor Frankl, que quando saiu de Auschwitz, ele fez a 3ª escola de psicanálise de Viena, a logoterapia. O Viktor Frankl falou o seguinte, ao contrário do que Freud disse, quando as convenções sociais estão tiradas, é aí que eu vejo a diferença. Alguns realmente, como falou Freud, faziam tudo para ter um pedaço de pão a mais. Ele entregava o companheiro. Quando alguém estava doente, ele roubava o sapato. Eu vi judeu entregando o companheiro para a morte só para ganhar uma colher a mais de sopa. Eu vi judeu se entregando ao sexo com outro só para ganhar um cigarro. Eu vi de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, dizia Viktor Frankl, eu vi muitos companheiros judeus virando heróis. Gente que estava com fome, dar a meia sopa que ele tinha para o outro comer, porque o outro estava doente. Eu vi judeu trocando com judeu para ser fuzilado no lugar do outro, para o outro sobreviver. Então, ao contrário do que Freud falou, disse Viktor Frankl,
Na hora do stress, na hora do caos, as máscaras caem. Alguns se transformam em santos, outros se transformam em porcos. E eu, como me tornei discípulo de Viktor Frankl, nesse sentido, não estou desprezando Freud, teve muita coisa boa de Freud, mas eu me tornei discípulo de Viktor Frankl, eu acho que hoje o mundo está de pernas para cima. Nós estamos vivendo uma espécie quase de holocausto, ou pré-holocausto, porque as pessoas não estão respeitando, estão cancelando, desrespeitando, brigando, xingando sem te conhecer, te humilhando. E é nesse tempo, Antônia, de crise, que alguns se transformarão em santos e outros se transformarão em porcos. Porque aquilo que eu tenho de mais profundo na hora da crise vem à tona. É no escuro que o negativo se revela. E o positivo também. Rodrigo, isso vem perfeito para eu aproveitar o momento e falar aqui para vocês, gente, que estão aqui. Amanhã estreia, Rodrigo, um quadro novo aqui no meu canal chamado Em Que Posso Te Ajudar. Eu tive essa ideia a partir de muitos pedidos de ajuda que eu recebo no meu direct, de todas as esferas, do Brasil inteiro. Como eu moro no Rio de Janeiro, eu não tenho condições de pegar o meu cinegrafista e sair rodando o Brasil afora. Vou fazer na cidade que eu moro, que isso aqui tá jogado às traças. O Rio de Janeiro está muito mal cuidado, está muito triste, muito triste. Tem uma nuvem negra. Quando eu cheguei aqui nos anos 90, cheguei no Rio de Janeiro em 91, o clima era completamente diferente. Eu viajava, levei anos para poder conhecer a Europa, Estados Unidos, mas lugares lindos, riquíssimos. Quando eu voltava, eu falava, que Rio de Janeiro maravilhoso, não tem lugar melhor. Hoje eu não posso dizer mais isso, sabe? E aí eu tive essa ideia de trazer isso para o canal, que é esse quadro em que eu posso te ajudar. E aí, amanhã, gente, vocês preparem-se para vocês ficarem bastante tristes, mas pensem também que é para o bem e a gente vai ajudar muita gente. O primeiro personagem desse quadro é um cadeirante, e amanhã eu vou mostrar o que esse rapaz passa ao vir de Campo Grande, né? Ele é ambulante, ele vem de Campo Grande para trabalhar na Barra da Tijuca todo dia. E aí vocês vão ver o que esse rapaz passa para chegar na Barra da Tijuca. A humilhação diária, porque a gente já está com ele já há alguns dias gravando essa luta dele. E aí, Rodrigo, a gente vem para isso que a gente estava falando. As pessoas em volta não estão nem aí. Elas já se acostumaram com a tragédia. Elas já se acostumaram com essa desgraça. Estão anestesiadas. Estão anestesiadas, todas com muitos problemas. Então, elas já se acostumaram, virou usual a mazela, sabe? Tudo bem que o povo, né? Não é tudo bem, mas que o povo se comporte dessa forma, porque se está ali no BRT, enlatado, espremido, esperando, atrasado para ir para o trabalho ou para voltar para casa, também não dá para comparar com a situação de um cadeirante, mas também está na merda. Né? Claro. Agora, que os órgãos públicos não se convaleçam, né? Não cumpram o seu papel, que é cuidar dessas pessoas, aí é inadmissível. E aí é onde eu entro, sabe? Para tentar ajudar essas pessoas. Dá voz. Você está dando voz a quem não tem voz. Mas sabe o que seria muito interessante? Um laboratório, como vocês falam na área de televisão. Eu sei que ninguém iria topar, mas é pegar, às vezes, algum político e fazer o seguinte: você vai hoje sentar na cadeira de rodas e vai passar pelo cadeirante. E eu quero que você faça o mesmo trajeto. Não precisa ir muito longe, não. Só peça um que tem as pernas assim, sãs, que ele sente na cadeira do cadeirante e ande durante 200 metros numa calçada normal de um dos bairros das grandes cidades. Só isso. Só isso. Amanhã... Você entendeu? Ou mesmo um aluno universitário, algum jovem, hoje é um desafio. Você vai pegar a cadeira de rodas e você vai vir... Você não pode levantar. Você não pode levantar. O cinegrafista vai estar junto. Você vai vir lá de onde você falou até o outro local. Você vai pegar o ônibus, você vai entrar, você vai descer com a cadeira, você vai passar pela rua esburacada. A mesma coisa com o idoso. Você acha que os idosos são... Então, foi o seguinte, eu vou colocar na sua perna um peso desse de academia, tá bom? Vou colocar um óculos meio embaçado para você simular como é a visão de um idoso, como é a dor nas pernas de um idoso, e você vai andar durante um dia inteiro com aquelas caneleiras lá para você sentir como um idoso caminha,
E depois dessa experiência, você vai dizer qual a sensação. Porque, sabe, as pessoas... nós, vou colocar na primeira pessoa do singular, do plural. Nós, às vezes, somos muito acomodados porque eu não estou precisando. Não me afeta. Rodrigo, eu vou lhe falar uma coisa. Eu gravei hoje, né? A minha repórter veio aqui, me mostrou a situação. E aí eu fiz essa cabeça desse primeiro, né? Porque a gente vai abordar o problema do rapaz. Vou pedir uma cadeira de rodas para ele, inclusive a dele está quebrada por conta de calçadas quebradas, quebraram a cadeira de roda dele. Mas se eu falo com você um pouco mais cedo, ou se fosse só amanhã para eu gravar isso, eu já faria o convite aqui para o Eduardo Paes para fazer esse percurso Campo Grande, Barra da Tijuca, em cima da cadeira de rodas. Sim, exatamente. O desafio está aqui, olha. Tudo bem, você entendeu? Eu vou fazer esse convite a ele depois. Exatamente. O senhor vai fazer o trajeto para o senhor sentir. Porque, sabe, a gente só se torna sensível a certas coisas depois que a gente passa, infelizmente, assim. Deus não é nenhum sádico, Antônio. Deus não é nenhum sádico. Mas Deus sabe que, às vezes, a melhor maneira de sensibilizar uma pessoa é permitindo uma dor. Quantas ONGs foram criadas a partir de uma mãe que teve o filho morto por traficantes? A Maria da Penha. Nós temos uma lei Maria da Penha, ela precisou de alguém apanhar. Deus não que Deus queria que a Maria da Penha passasse por aqui, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes Deus permite algumas situações até para alertar, ou para eu mesmo me acordar. Eu digo por experiência própria. Eu hoje, depois que eu passei por uma depressão muito profunda, que eu não tive vergonha de falar, aliás, eu até falo para você aqui com uma coisa que eu fiquei muito feliz, quando eu dei um podcast no Flow, acho que não tem problema eu falar o nome do podcast, né? Eu dei um podcast no Flow e, Antônia, um amigo meu, pena que ele saiu daqui, ele mostrou um print de uma mulher que mandou, que são milhares de comentários na página do Flow, deu quase 3 milhões de visualizações, uma mulher falando que ela estava para se matar quando ela ouviu meu depoimento no Flow e desistiu. Para mim já valeu, com todo respeito aos outros. Uma vida. A gente vai longe, Rodrigo. Exatamente. Então eu falo assim, Deus não é nenhum sádico, Deus não tem prazer no sofrimento, mas a minha dor pela depressão e outras dores que eu passei, hoje eu olho para trás e sabe onde é que eu encontro significado nelas? É quando eu consigo ajudar alguém, ser sensível a alguém, mesmo que eu não tenha aquele tipo de dor que ele está tendo. Mas você sabe que não importa se é dor de cabeça ou dor de dente. Você pode estar com uma enxaqueca tremenda e eu posso falar, eu te entendo. E uma coisa mais linda do evangelho, Antônio, que os que se dizem cristãos, pelo menos, deveriam seguir. Deus não teve vergonha de se humanizar. O evangelho é justamente contando como Jesus, o Filho de Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Deus se humanizou, Deus fez o papel de descida. Ele desceu da glória dele nas nuvens, se tornou um judeu, nascido de mãe judia, Maria, e viveu no meio de nós, com todas as nossas dores. Jesus deixou a cruz cair, Jesus teve sede, Jesus teve medo. Quando Jesus era bebê, Jesus fez cocô na fralda. Você entendeu? A Bíblia fala que ele foi semelhante a nós em tudo, menos em pecado. Aí a gente, ao invés de aprender com o exemplo de Deus e nos humanizar, a gente quer fazer o caminho de volta, a gente quer nos divinizar. Então a gente tem vergonha de falar que está doendo, a gente só quer mostrar o lado bom da vida. Então, assim, sem nenhuma demagogia, porque você não precisa disso, não foi para isso que você me chamou, mas permita-me dizer que eu vou nas minhas orações pedir para que Deus te abençoe, porque você é uma mulher midiática e, de repente, a sua voz vai ser a única voz que esse cadeirante vai ter, você está entendendo? Então, se Deus lhe deu a oportunidade de ter milhões de seguidores aí nas redes sociais, de ter muita gente conhecida, eu louvo a Deus que você está buscando isso para o bem, porque Deus vai te dar isso, mas ele vai querer que você faça alguma coisa com isso. Você está fazendo. Agora, é certo, Antônio, você está entrando numa guerra espiritual. Eu sei, eu já estou nela já tem um tempo. Você entendeu? Então, reforce e ore. Tem um filme, o título dele em português eu esqueci, é Something About Us. Eu acho que o nome é Somos Todos Iguais. Something About Us. Mas eles nunca traduzem direto, porque às vezes é um filme evangélico. Eles são até na sessão da tarde, uma vez na Globo, que mostra uma mulher que ela faz um trabalho com os sem-teto, os homeless. E eu não vou dar spoiler do filme para você nem para ninguém, mas esse detalhe do filme eu queria recortar. Que isso é uma coisa que eu tomo para minha vida, tomo para a sua e para todo mundo de bem que está nos assistindo. Um dos homeless que ela ajudou estava conversando com o marido da mulher.
e ela estava com câncer, muito mal. Ah, eu assisti, que eu fiquei chocada com a transformação dela, que ela fez. Ai, gente, qual o filme? Diário de Bridget Jones, a atriz, e ela está completamente Será mudada. que é o mesmo? Eu sei que tem uma cena que eu achei maravilhosa, que o homeless vira pro, a senhora Debbie, o nome dela nesse filme, né? E o homeless, ele vira pro marido dela e fala o seguinte: a senhora Debbie é muito caridosa, né? O marido dela é muito caridosa. Eu A vi essa. senhora Debbie, ela é amada. O marido dela é amada. Você não está entendendo. A senhora Debbie, sua esposa, ela é amada de Deus. E o marido falou: eu sei, ela é amada de Deus. Não, você não está entendendo. A senhora Debbie é amada de Deus. E isto a torna importante para Satanás. Sim. Porque ele vai querer pegar os que estão na linha. Então, vou pedir muito a Deus lucidez espiritual, sabedoria para você levar. E quando ele voltar nas nuvens, é uma promessa de Mateus capítulo 25, ele virará para alguns e falar assim: entrem benditos de meu Pai, sabe? Porque Cristo eu tive volta. fome. O que você está dizendo é Cristo volta. Exatamente. E quando ele voltar, que ele tem a volta espiritual dele, que ele está conosco, mas tem a volta real dele, eu creio nela. É uma crença cristã. E a Bíblia, em Mateus 25, fala o seguinte, que vão chegar muitos, e é isso que eu quero que você esteja entre esse grupo, e ele vai falar o seguinte: entrem, benditos meu Pai, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu tive nu, você me vestiu. E aquelas pessoas vão perguntar: Senhor, quando é que eu fiz isso? Ele falou assim: toda vez que vocês fizeram um dos pequeninos. Então eu quero, com muita sinceridade no meu coração, eu estou te abençoando aqui em Cristo Jesus, viu, Antônio? Eu acho que é bonito abençoar as pessoas. A gente só fala mal, né? Que quando ele voltar nas nuvens, você também possa você falar, ouvir dele falar assim: entra, Antônio, porque eu fui cadeirante e você me deu voz. E você falando assim: quando é que você foi cadeirante? Eu falo assim: aquele rapaz que você ajudou lá no Rio de Janeiro, era a mim que você estava ajudando. Olha, que é o que eu quero para minha vida e para todo mundo. Eu não sei, eu realmente não sei se eu estaria nesse grupo, porque ao mesmo tempo que eu ajudo muita gente, pessoas que até que eu não conheço, de outros estados e tal, eu sou muito egoísta no quesito, tipo, eu não gosto de presenciar, por exemplo, agora. Eu ajudei Petrópolis, eu sei que o governo federal mandou Tragédia terrível. 2 bilhões para lá, um monte de deputado destinou emendas, eu sei que vão roubar esse dinheiro, porque é muito dinheiro, eu sei que alguém vai desviar, porque sempre foi assim, não vai ser diferente agora, isso é fato. Mas eu não quis ver, eu não quis olhar vídeos, eu não quis mergulhar no problema, não quis me aprofundar, porque me deixa dilacerado ver uma criança, uma mãe procurando um filho no escombro, uma mãe que a filha de 9 anos apareceu em 2019 e acharam embaixo de uma escada agora, uma mãe que perdeu os filhos. Eu não quero participar, sabe? Eu não quero Mas olhar. Isso não é egoísmo. Não é egoísmo. Não é. Sabe como é que eu entendo o seu trabalho? Jesus contava muita parábola. Eu vou contar uma parábola para todo mundo aqui, que eu estou falando com você, mas eu quero que todo mundo faça alguma coisa. Dizem que uma vez um menininho estava pegando estrelas do mar e jogando na água. Ele pegava a estrela e jogava na água. Um senhor passou de idade e olhou aquilo ali, ele via aquele menino todo dia ali, no amanhecer do dia. Ele falou: menino, vem cá. Oi, moço. Responde uma coisa aqui pro vovô. Por que você faz isso, de ficar jogando as estrelinhas de volta na água? Todo dia eu vejo você fazendo isso aqui. A menina falou o seguinte: sabe o que é, moço? É que eu aprendi na escola que as estrelas do mar, quando a maré joga aqui na areia, ela é um ser vivo. O senhor sabia? Ele falou: sabia. Minha professora ensinou. Ela é um ser vivo. Só que quando o sol fica muito forte, ela seca e morre. Então, para ela não morrer, toda vez que eu tiro férias, que eu venho aqui para a praia, eu acordo cedo e fico jogando elas de volta lá na água. Aí o velhinho falou o seguinte: meu filho, mas tem uma coisa, meu querido. Há milhões de estrelas do mar todo dia aqui. Não vai fazer diferença isso que você está fazendo, com uma ou duas. O menininho pegou uma estrela, olhou para ele e falou assim: o senhor pode até ter razão, mas fala isso para essa aqui. E jogou na água. Então, Antônia, o que nós fazemos, não dá para a gente abraçar todas as causas, das baleias, das mulheres, dos negros, dos índios, não dá para se abraçar todo. Mas se você jogar uma estrelinha de volta, isso conta para Deus. E defeitos todos nós temos, desde quando Deus vê na Bíblia. Pedro negou Jesus, era um camarada que falava mais do que a boca, xingava até palavrão, porque ele xingou quando ele negou Jesus.
Agora, Jesus conhece o coração, sabe? Ele conhece e tem a certeza. Não é essa atitude sua que vai te levar para o céu. Não são as boas obras. O que nos leva para o céu é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Mas as boas obras são o resultado da salvação que ele opera em mim. É por isso que eu tenho que incentivar. E eu estou falando aqui da Antônia Fontinelli, com o trabalho dela que inaugura amanhã no canal, que seja uma bênção, um sucesso. Mas como nós estamos falando aqui para um monte de gente que está assistindo, isso aqui, pessoal, é apenas uma parábola para que você faça alguma coisa. A Antônia tá fazendo. A Antônia tem o cinegrafista, tem o midiático, e ela está fazendo com cadeirante. Você não tem o midiático, mas você tem, às vezes, aquela senhora viúva do bairro ali, que o marido morreu, ela tem 4 filhos. O Wellington é só meu primeiro, vai estrear com ele, mas a cada semana eu vou apontar um problema. E cada um pode fazer alguma coisa. E resolver. Exatamente. Entendeu? Você está ajudando desse jeito, às vezes o outro está ajudando, indo visitar alguém no hospital. Olha, eu vou ao hospital, tem tanta gente velhinha lá no asilo, eu vou lá, toco violão, vou lá tocar umas modas de viola. Já salvou vidas ali numa tarde. Faça alguma coisa. Sim. Você entendeu? Faça alguma coisa, não importa o quê, mas faça alguma coisa pelo bem. Nós temos que mostrar que esse mundo ainda tem esperança. Não vamos medir o mundo pelos tóxicos. Deus Sim. ainda tem os filhos dele aqui. Sim. E às vezes os tóxicos, eles querem só chamar a atenção, porque às vezes é mais fácil chamar a atenção pelo lado negativo do que o positivo, né? Às vezes, dependendo do meu estado de espírito, eu resolvo devolver com carinho, e aí a pessoa fala, ai, você é linda, obrigada, você é maravilhosa, ih, você me notou. Então você vê que é só a carência mesmo, mas nem todo dia a gente está para também, né? Oh, meu amor, eu amei essa conversa. Eu amei também, você é muito querida, muito simpática. Muito obrigado, viu, Antônio? Volte mais vezes, vamos conversar mais, vamos dar mais aula aqui para a galera. O povo amou também, tá? Um beijo no seu coração, o espaço é seu. Volte sempre. Muito obrigado, tá bom? E fica um convite para um dia você vir conhecer aqui o NASP, Engenheiro Coelho, e conhecer o nosso Museu de Arqueologia. Um dia você vai vir aqui. Se Deus quiser, quero muito. Um beijo no seu coração. E, gente, amanhã fica com Jesus. Comigo. Um grande abraço. Um beijo, meu amor. E amanhã fica aqui comigo às 21 horas para esse quadro novo, tá? Beijo. Rodrigo, obrigado. Um beijo na esposa, viu? Darei sim. Pode ter certeza. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, meu amor.